Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje a gente vai trazer aqui mais uma dúvida de alunos para a gente poder bater um papo, para a gente poder mostrar aqui na prática como que você pode se aprofundar nesses tópicos da certificação do ACP, que são tópicos bem relevantes aí, para o dia a dia de quem trabalha com o banco de dados Oracle. Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva, habilite as notificações. Lembrando que quem é aluno tem a oportunidade de entrar ao vivo aqui no Zoom com a gente consegue dar uma atenção especial. Depois que a gente terminar essa live aqui, a gente pode tirar suas dúvidas aqui ao vivo. Então, se você for aluno, cara, entre no nosso canal do Telegram para poder receber o link para você conseguir ter essa sessão de tira dúvidas, tá? Todas as semanas, a segunda vez essa semana que a gente está abrindo essa sessão de tira dúvidas para poder realmente aprofundar nesses tópicos aqui da certificação do ACP. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar um pouco aqui da minha tela. O tema de hoje, né? Dessa dúvida específica aqui do Alan Rezende, tá? Ele colocou aqui, ó, quando eu crio um Restore Point Database e depois de usar por um tempo, faço flashback database. Eu mudo a encarnação do banco também. Conceitos bem interessantes, importantes para a gente poder falar aqui, que caem na prova de certificação, tá? O que é essa encarnação do banco de dados Oracle? Isso eu quero trazer aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, tá? Primeiro, a encarnação, na verdade, ela é uma nova versão do seu banco de dados, tá? Então, toda vez que você tem uma encarnação nova, você tem uma nova versão do banco de dados. Isso acontece basicamente quando você faz um Alter Database Open Reset Logs. A gente sabe que quando a gente faz uma recuperação via RMAN de um banco de dados completo, muitas vezes a gente faz esse Alter Database Open Reset Logs, tá? E toda vez que você executa esse tipo de atividade, você gera uma nova encarnação. O legal é que nós temos uma V-Dollar aqui, né? Esse aqui é um tema, inclusive, que é importante, que é falado, inclusive, na prova 082 da certificação do ACP, as Dynamics, as V-Dollars, né, as Dynamics Performance Views e as views do dicionário de dados, que você consegue extrair informações internas do Oracle Database. E aqui, ó, se você fizer um select, tá? Na V-Dollar Database Incarnation, a gente consegue visualizar exatamente quantas encarnações que tem no nosso banco de dados. Esse banco de dados, especificamente, ele tem duas encarnações, né? Uma quando foi feita na hora de criar o banco de dados, tá? E tem uma segunda encarnação aqui, que foi quando foi feito o Reset Logs Change, tá? Então, ele tem, inclusive, aqui o número aqui específico do Reset Logs. E aqui, ó, nós temos alguns status, que é o Parent e o Current, tá? Então, você tem a versão corrente aqui da encarnação. E o que você precisa entender para poder responder essa pergunta, tá? Sobre se o flashback database, se você faz o flashback database, se você realmente muda a encarnação do banco. O que a gente precisa saber é o seguinte: a gente precisa saber que a questão da encarnação, se você, durante o processo do flashback database, você faz um alter database open reset logs, ele vai gerar uma nova encarnação. E aqui eu fiz exatamente, há poucos minutos atrás, eu estava aqui com o Jonathan, e a gente fez aqui juntos essa simulação exatamente dessa dúvida. Por quê? Cara, a gente tem que entender que na metodologia da DBOCM, o teste é o que vai valer, cara. É realmente você criar um laboratório e executar, colocar a mão na massa para você entender como que o banco de dados está se comportando e como que e gerar evidências de fato daquilo que está sendo questionado. Então, sempre quando você tem uma dúvida, cara, é importante que você crie um laboratório, que você faça os seus testes especificamente. Aqui, ó, primeira coisa que eu fiz, né? Primeira coisa que o nosso flashback database estava desabilitado. Tá? Então, para você ter o flashback habilitado, o que você precisa? Ter o seu banco em archive log, é importante que você também tenha um backup full ali do seu banco de dados. Por quê? O flashback é uma ferramenta que ele traz uma alternativa a um restore convencional. Então, no restore convencional, você tem ali a questão de voltar o seu banco para o estado anterior e depois aplicar os arquivos até um determinado momento, uma recuperação point in time. Isso muitas vezes é muito mais lento do que você utilizar um flashback, que é a possibilidade de fato de voltar na linha do tempo e desfazer as alterações com os flashback logs, tá? Então, existem esses dois métodos tradicionais aí, um restore convencional via RMAN ou utilizando um flashback database. E aqui eu basicamente habilitei o meu flashback, tá, para on, tá?
Então, aqui ele ficou, quando você faz um select flashback on na VDollar database, você vê que ele está com flashback on igual yes. É importante que você determine o flashback retention target, que ele vai falar quanto tempo que ele vai fazer uma retenção, e nesse caso, foi selecionado aqui uma retenção de 7 dias, tá? Então, essa foi a configuração que foi feita aqui no nosso ambiente, tá? Então, durante 7 dias ele vai estar fazendo essa retenção, tá? E depois disso, o que a gente fez, né? A gente fez uma criação, create restore point, tá? De um banco que está na arquitetura multitenant, colocando o garante flashback database, tá? Então, nesse momento, nós temos um ponto de restauração, onde você pode muitas vezes criar esse ponto de restauração antes, por exemplo, de uma manutenção da aplicação, de alguma alteração muito grande que vai acontecer no banco de dados, porque se houver necessidade, você pode voltar em pouquíssimo tempo o banco para o estado que ele estava anteriormente. Depois que eu criei esse Restore Point, eu fiz o Shutdown Immediate, um Startup Mount, tá? Por quê? Quando você faz um flashback database para voltar para um Restore Point específico, aquele que foi criado, você precisa estar com o seu banco de dados Mount. E um passo que ele é necessário é o Alter Database Open Reset Logs. Então, quando você faz isso aqui, de fato, você cria uma nova encarnação. Depois disso, eu fiz a abertura aqui dos PDBs, tá? Então, eles entraram aqui como em modo mount, depois eu fiz um database, Alter Pluggable Database ao Open, tá? E depois disso, a gente conseguiu ver aqui que os nossos PDBs estavam disponíveis, e quando a gente vai fazer a nossa validação aqui do Database Incarnation, a gente consegue visualizar que realmente nós temos um novo Incarnation, que é o Incarnation 3, tá? Então, sim, ele gera uma nova versão do banco de dados, uma nova encarnação. Esse é um tema que normalmente cai na prova 0TT3, tá? Então, são pontos importantes. E o legal é que aqui a gente mostra o status das encarnações, as versões anteriores, o reset log, as datas específicas. A gente consegue verificar, inclusive aqui, ó, a encarnação anterior e se o flashback database estava disponível ou não, tá? Então, é uma VDollar que ela é bem interessante, que ela vai conseguir te mostrar esse status do antes e do depois, para você realmente identificar ali se você se gerou uma nova encarnação do banco de dados ou não. Outra coisa legal para a gente poder mostrar aqui também, pessoal, é que quando a gente faz um RMAN target barra, por exemplo, RMAN target barra, então vamos conectar dentro do RMAN, você tem um comando dentro do RMAN que ele é o list incarnation, tá? No list incarnation você tem algumas informações bem parecidas, tá? Eu achei que na VDollar, inclusive, você tem mais informações a respeito da encarnação, mas você também consegue verificar o DBName, o DBID e as encarnações que você tem disponíveis dentro do seu banco de dados Oracle. Então, sim, de fato, quando você faz um flashback database, você gera uma nova encarnação do Oracle Database e você consegue verificar isso através do List Incarnation dentro do RMAN e também dentro da VDollar Database Incarnation, você consegue checar essas informações para verificar realmente todos esses aspectos relacionados à encarnação. Pessoal, essa é a dúvida do Alan, que eu estou trazendo aqui realmente como que a gente pode validar isso na prática, quais os comandos, quais as dicas que você pode realmente seguir para poder estar atualizado. Lembrando que quem é aluno, cara, coloque sua dúvida na comunidade. Eu, a minha equipe, a gente está todas as semanas aqui respondendo todo mundo para poder te destravar para o seu próximo nível. Então, se você tem uma dúvida específica, cara, essa troca de informação ela é fundamental para que você consiga se desenvolver, para que você consiga crescer, para que você consiga ir para o seu próximo nível. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM lá nas plataformas de podcast para você não ficar de fora dos nossos conteúdos, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!